Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Antônio e mais uma vez eu vou gravar um vídeo para vocês do curso de licenciatura em computação. Agora eu vou falar um pouco sobre procedimentos. Então, dando continuidade aos exercícios dessa semana, pessoal, eu vim trazer uma questão exemplo para vocês se basearem na hora de resolver as questões dessa semana. Então vamos lá. Vou criar um algoritmo aqui chamado triângulos. E esse algoritmo tem por objetivo identificar quando um triângulo é do tipo equilátero, isósceles ou escaleno. Então vamos ler aqui o problema para a gente criar o algoritmo. Escreva um procedimento de nome tipo triângulo que recebe os três parâmetros representando os lados de um triângulo e imprime o tipo dele, equilátero, isósceles e escaleno. Escreva o algoritmo em pseudocódigo, mas no caso aqui eu vou fazer o código mesmo, tá? Bom, a primeira coisa aqui é a gente entender o que é um triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Isso aí é o conhecimento que a gente tem lá de matemática, tá? Então, rapidamente, vamos revisar aí. O triângulo equilátero ele tem os três lados iguais. O isósceles tem pelo menos dois lados iguais. E o escaleno tem os três lados diferentes, tá certo? Então vamos lá. Partindo desse ponto, o que a gente tem aqui? A gente tem aquela estrutura padrão que você já conhece. Algoritmo, o nome dele. Aqui a variável var, o bloco var com as variáveis declaradas, tá? Então, como o triângulo aí tem três lados, eu defini três variáveis. A variável A, B e C. Elas são do tipo inteiro. Por enquanto, não se preocupem com esse novo bloco aqui, tá certo? Vamos continuar aqui embaixo. E aqui o problema continua normal. Tem aquele bloco início. E aí você tem aqui onde você vai pedir ao usuário para ele digitar, né, os três lados do triângulo. Então a gente colocou aqui, ó, digita o tamanho do primeiro lado. Ou seja, se é um triângulo, ele tem os três lados. Qual é o primeiro lado dele? Qual é o tamanho dele? Você vai digitar o segundo e o terceiro. A partir daqui é que vocês vão ver uma coisa nova, certo? Então perceba que tem aqui, né, uma palavra nova chamada tipo triângulo e ela tem um parênteses, tá, com os três valores que o usuário digitou. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando, né, um procedimento onde eu vou passar para ele, né, eu vou informar ele quais são os três valores que o usuário digitou. Então esse procedimento ele vai fazer uma parte do processamento que não vai estar aqui nesse programa principal. Comparando isso com o mundo real, vocês podem pensar assim: é como uma empresa que terceiriza uma parte do serviço dela. Então é como se esse cara aqui fosse fazer parte do trabalho. Que parte seria essa? Identificar o tipo do triângulo, tá certo? Então o programa principal só recebe os valores que o usuário digita e o programa principal chama esse pequeno programa, né, esse procedimento, para que ele só identifique, né? Então quem vai fazer o trabalho de identificar vai ser esse bloco novo, tá? Que vai ser responsável só por identificar o tipo do triângulo, tá? Aqui é a chamada a ele. Mas se eu estou chamando ele tem que estar em algum lugar declarado, né, criado. Ele tem que estar lá definido. Então, onde é que foi que eu defini esse procedimento? Eu defini aqui, ó, após o bloco var, você vai usar a palavra reservada procedimento, tá certo? E esse procedimento, perceba que ele tem, né, os mesmos blocos que o programa principal tem. Por quê? Porque lá no programa principal você tem o var. Aqui você também tem o var. Tem o início do procedimento e tem o fim do procedimento, tá certo? Então como é que funciona aqui? Procedimento, o nome que você deu a ele, esse nome aqui é um nome qualquer, você define. Perceba que no início dele aqui eu tenho três variáveis também. O que vai acontecer aqui? Essas três variáveis elas vão receber o valor que você está passando aqui embaixo. Se você notar, eu coloquei as mesmas variáveis, digo, a mesma declaração, A, B e C. Mas você poderia usar aqui outra, né? Então,
para você não achar que é obrigado a usar a mesma variável, você pode usar outro caractere para a variável. Por exemplo, D, E e F. Mas entenda, o primeiro valor que vai receber vai ser jogado nesse D. Ou seja, o A aqui vai ser colocado, né, quando ele chamar o procedimento, para esse D. O B para o E. E o C para o F. Então é nessa sequência, tá ok? Então, deixa eu só substituir aqui. Na verdade vocês já entenderam, então eu não vou nem substituir, tá? Para que eu não tenha que refazer e deixar o vídeo mais extenso. Mas eu espero que vocês tenham entendido qual é a lógica. Então, dentro do procedimento, eu vou o quê? De fato agora, criar um algoritmo que vai identificar quais são os tipos de triângulo. Então vamos lá. Se A igual a B e B igual a C, então ele é o que? Equilátero. Ou seja, se os três lados são iguais, né? Se A igual a B e B igual a C, ele é equilátero. Se não for esse, se for A igual a B, ou B igual a C, ou C igual a A, então é porque ele tem pelo menos dois lados iguais, então ele é isósceles. Mas se não for desse tipo, ele vai ser o que? A diferente de B, e B diferente de C, e A diferente de C. Então ele seria escaleno, tá certo? Então perceba que esse procedimento, tá, tem um algoritmo que poderia tranquilamente estar no programa principal, como vocês geralmente fazem. Mas por uma questão de organização, né, de código, se criou também essa questão dos procedimentos, tá certo? Eu espero que o vídeo possa esclarecer algumas dúvidas que vocês tiveram, tá? E qualquer coisa, só irem postar as dúvidas. Lembrando que ao final da execução desse código aqui, o programa volta, tá certo? Volta para cá e continuaria executando coisas que estivessem logo abaixo. Então eu poderia ter, por exemplo, aqui outros procedimentos sendo chamados, ou, por exemplo, uma mensagem final, tá certo? Eu poderia ter aqui um texto sendo exibido na tela para o usuário. Por exemplo, terminou, tá? Eu estou mostrando isso para vocês entenderem que o programa continua. Quando o procedimento terminar, ele volta para cá, para esse ponto, e continua a execução daqui. Veja que aqui há uma mudança de fluxo de execução. Ele vem executando aqui. Quando ele encontra esse procedimento, ele vai lá para o procedimento, executa todo o procedimento e volta e continua a partir do procedimento executando, tá? Vamos dar uma olhada. Então vamos dizer que eu vou digitar. O primeiro lado é 3, o segundo é 3 e o terceiro é 3. Então, ó, perceba que ele primeiro colocou o valor do triângulo, que está lá no procedimento, escreveu, que é equilátero, e veja que ele veio aqui embaixo e executou. Ó. Escreva, terminou. Tá certo? Então, pessoal, qualquer dúvida, postem aí.